Alô, turma, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Boletim AV. O Boletim AV nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia das Crianças, um grande beijo, um grande abraço a todas as crianças do mundo, em especial as crianças vascaínas. Estamos abrindo o Boletim AV, dando aquele recado da Mais Ágil para você. Você quer ter um dinheiro para antecipar um pagamento, para dar de entrada, de repente, num carro, de repente, num apartamento, pagar aquela dívida? Procure o pessoal da Mais Ágil. Faça aquela pesquisa para ver se você tem um dinheiro reservado do fundo de garantia. Entendo, eles antecipam. Em menos de 24 horas, a Mais Ágil dá a solução para você. Olha só que maravilha. Procure o pessoal da Mais Ágil, eles têm expertise nisso, trabalham com isso e vão te ajudar demais. Mais Ágil, patrocinando o Boletim AV. Hoje aconteceu mais um dia de treinos, preparação para o jogo de domingo contra o Esporte Clube do Recife, em Recife, na capital pernambucana. Treino pela manhã no CT Moacir Barbosa e o técnico Jorginho continua com a dúvida na lateral direita, posição onde ele brilhou intensamente. E até por isso mesmo, Jorginho está colocando essa dúvida clara para todos e para os atletas por conta de escolher a melhor situação, a melhor opção para esse jogo. É um jogo em que o Sport Recife tem um atacante de perna esquerda, que é o Juba, que é um jogador que atua muito agudo por ali, deve ter a volta do Sander, que é um lateral esquerdo que também avança demais e talvez seja mais conservador na posição. Jorginho era um lateral, para quem não viu jogar, muito agudo, jogador que ia muito à frente, jogava demais, fazendo ultrapassagens, mas talvez ele não prefira um jogador com essa característica para o jogo de domingo. Um lateral direito que possa fazer a marcação, compor bem o sistema defensivo, liberando talvez meias e o atacante de voltar tanto. Por isso, a escolha deve acontecer por conta de um jogador mais do lado conservador, um zagueiro ou até mesmo um lateral. Matheus Ribeiro, que é o jogador da posição, está sem prestígio, não tem ido inclusive para os jogos, perdeu muito espaço. Ontem nós trouxemos uma informação que no treinamento contra o Sub-20, Lucas Oliveira, atacante que veio do Bangu e que jogou também de lateral direito e lateral esquerdo, inclusive com Felipe Maestro no Campeonato Carioca, chegou a ser testado. Mas porque não joga há muito tempo, também é muito inexperiente e quando teve oportunidade lá em Muriaé contra o Tombense, acabou se queimando, não dando mais brecha para que fosse utilizado. Mas o Lucas Oliveira foi testado ali. A opção número 1 é Danilo Bosa, jogando de lateral direito com Juan Quinteiro jogando de central. Deve ser a escolha do técnico Jorginho. O Miranda é um jogador que vem treinando muito bem. No entanto, treinar é uma coisa, jogar é outra. Miranda não joga há mais de ano e isso com certeza pesa demais. É bom lembrar que no último jogo do Vasco contra o Novo Horizontino, Jorginho deu chance a Sarrafiori, um jogador que também não atuava há muito tempo, mais de ano. Mas o jogo já estava definido, o Vasco vencia por 3-0. Domingo não. Domingo é um jogo de muita pegada, muita força, muita correria e por mais que Miranda seja um jogador leve, jovem e que esteja bem condicionado fisicamente na parte aeróbica, o Vasco, o departamento de preparação física, não liberaria um jogador se não estivesse 100%, mas há a questão do ritmo. Por isso a tendência é que Danilo Bosa seja o escolhido. Ele seja o jogador para jogar ali desde o início, formando defensivamente uma linha de 4 com Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar e eventualmente até saindo um pouco, mas tendo ali o apoio do Marlon Gomes, que vai jogar mais aberto pela direita, que também já jogou nessa função e, portanto, vai dar esse respaldo. Se o Vasco do meio para frente não vai ter tanto apoio dos seus laterais, ou pelo menos do seu lateral direito, tem ali o Marlon Gomes que faz essa dupla função. Ainda tem o Andrei que chega, enfim, dá para suprir a necessidade de um lateral que avance mais. O que pode acontecer no transcurso da partida, como aconteceu em Ponta Grossa, é a modificação do Figueiredo jogando pela ala, mas isso é uma opção para o durante e não para o antes. A tendência, portanto, é que Danilo Bosa seja a escolha mais conservadora do técnico Jorginho. A delegação do Vasco viaja depois do treino da manhã
aqui no Rio de Janeiro para Recife. E todo esse clima que está sendo montado em Recife, um clima bélico, de que o Vasco vai enfrentar um inferno, de brigas que aconteceram no último jogo entre Sport Recife e Cruzeiro, inclusive relatadas pelo próprio presidente do Sport Recife. Nós colocamos ontem à noite no Avenews, dizendo que houve confusão fora do estádio, torcedores se agredindo, muitas famílias afugentadas. Todo esse clima de recepção na Ilha do Retiro fazem com que o Vasco, sim, tome precauções. Não está explícito, mas o Vasco deve reforçar a sua segurança, deve ir com mais gente para dar um conforto maior. Não é que se espere que o Vasco seja hostilizado, agredido, não é isso. Mas por conta de um jogo pesado, de um jogo com um clima pesado, o Vasco vai tomar as suas precauções. Eu tentei contato hoje com o Paulo Brax, o diretor executivo, não consegui, mas a informação que eu tenho de bastidores é que sim, o Vasco vai se precaver, vai levar mais gente, vai ter um staff maior para dar uma segurança para que não haja nenhum problema extra-campo. O Vasco vai ficar num hotel bom, vai ter já seu trajeto para o estádio já monitorado pela Polícia Militar, sem problema nenhum, com toda a área de logística cuidada pelo Fabiano Luns, que é o diretor de logística do Vasco. Enfim, vai ser mais ou menos dentro disso. Nada que seja tão diferente do que ocorre. Mas, por exemplo, para Brusque, o Vasco teve um voo fretado, porque a logística para Brusque era muito complicada. Agora, é uma questão muito mais de tranquilidade, por todo esse clima que está sendo montado, como se domingo fosse uma guerra, como se fosse um jogo de vida ou morte. O que não é. É um jogo de futebol. O Vasco vai para vencer, o Vasco vai para fazer um bom jogo, para conquistar praticamente o seu acesso vencendo em Recife, e não quer ter nenhum tipo de adversidade fora. Mas eu posso garantir, sim, precauções serão tomadas para que o Vasco possa fazer uma viagem tranquila, possa ter um trajeto para o estádio tranquilo e um jogo tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Campo é onde se resolve isso, e não fora de campo. E para concluir esse Boletim AV, mais tarde eu estou no News a partir de 9h30, ao vivo, e nós vamos trazer um material muito interessante para falar da base do Vasco. A base que tem resolvido demais muita coisa, os meninos têm brilhado intensamente. A gente vai ouvir aquele que ajudou muito na formação desses meninos. Chegou inclusive a descobrir um desses meninos que estava meio largadão. Nós vamos também ouvir ex-jogadores do Vasco formados. A base vem ajudando o Vasco há muitos e muitos anos. Qual é o segredo para que esses meninos da base hoje tenham tranquilidade, que passem por esse mar tão bravio que é jogar no Vasco nesses últimos anos e possam ser figuras fundamentais nessa situação de acesso que o torcedor do Vasco tanto está esperando. Mas como eu ia dizendo, antes do News, eu quero dar uma informação. Amanhã às 10 horas da manhã acontece o julgamento do jogo Vasco e Londrina por conta de uma garrafa que foi jogada no gramado, foi relatado pelo árbitro da partida, e amanhã esse julgamento. Dr. Marcelo Jucá já deixou bastante claro que há uma esperança de absolvição, no máximo uma multa, que o risco de perda de mando de campo é muito pequena. Não há nenhuma situação que envolva perda de mando de campo, mas a questão de uma multa é bastante provável. Mas o advogado do Vasco, junto com sua sócia Amanda Boré, estarão tentando a absolvição do Vasco nesse julgamento de amanhã. Quem quiser acompanhar no site do STJD vai ter ao vivo. Ok, turma, estamos terminando aqui o Boletim AV, agradecendo demais a você pela audiência. A gente vai estar logo mais. É feriadão, mas no AV não tem feriado não. A gente está aqui para trabalhar. 9h30 da noite. Espero você pra gente contar tudo que passou nessa quarta-feira no Vasco e também sobre o sucesso dos garotos e muito mais. Tem muita coisa vindo por aí. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê logo mais. Tchau, turma.